E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Hoje um vídeo mais rápido, mais ligeiro do que o vídeo de ontem. Cara, gente, vocês sabem que acima de jornalista, acima de um cara que tem um canal no YouTube, acima de uma pessoa que tenta fazer aqui as análises, as transmissões, trazer as informações, comentar os fatos a respeito do São Paulo, eu sou um torcedor acima de tudo isso e acho que, como muitos que responderam ontem, que mandaram uma mensagem ontem no vídeo que eu postei antes de terminar o jogo do São Paulo, 99,8% das pessoas que responderam me deram razão e se solidarizaram na putice que eu estava ontem, no término da primeira etapa de Grêmio e São Paulo. O Grêmio tinha feito um gol recente com o Diego Souza, numa falha do sistema defensivo do São Paulo, mais uma, né? E aí eu decidi, por aquele momento, fazer o vídeo, não esperando o final do jogo, porque diante de tudo que veio acontecendo até a gente sacramentar a perda do título brasileiro, eu vim ainda costurando, eu vim ainda tentando manter o profissionalismo em dia, mas diante da modificação de treinador, que era mais do que necessário, passou do tempo, passou da hora da diretoria ter mudado o projeto de treinador. Mas daí quando você vê o interino colocando Tchê, colocando Vitor Bueno, colocando Gonzalo Carneiro, aquela mesma falta de animosidade, de motivação, de gana, de entrega, de raça na primeira etapa, quando aconteceu aquilo, e principalmente depois do jogo do Diego Souza, eu joguei a toalha. Eu falei, cara, enquanto o Hernan Crespo não assumir oficialmente São Paulo, eu não vou mais fazer vídeos de análise de jogo. Vou continuar fazendo os vídeos aqui de informações, de pré-jogo, de escalações, de lesões, de contratações, de tudo. Mas até o Crespo de fato está na beira do gramado, ou seja, a partir do Campeonato Paulista, eu não iria mais fazer a análise do jogo em si do São Paulo. Aconteceu que o São Paulo virou, né? O segundo tempo, eu não assisti o segundo tempo, eu confesso para vocês que eu estava tão emputecido e enojado com a falta de disposição daqueles perebas e daqueles vermes que lá estão, que vestem hoje a camisa do São Paulo. Eu simplesmente não assisti mais o jogo e depois eu soube no final que o São Paulo virou e que o São Paulo até jogou bem, né? Jogou bem. De certa forma, os jogadores foram para cima, de certa forma criaram algumas oportunidades de gol. O Tchê de Tefon fez o gol de empate e depois o Luciano, que é o único que escapa no meio desse bando de acovardado, de perebe, de verme que veste a camisa do São Paulo hoje, acabou fazendo a virada e, por incrível que pareça, o São Paulo venceu o Grêmio depois de 11 jogos e conseguiu um resultado positivo depois de 8 jogos sem vitória. A primeira vitória no ano de 2021, depois de 50 dias de ano de 2021, a gente conseguiu a primeira vitória. Mas, gente, é o que eu postei no meu Instagram, né, no Instagram do Tricolaço. O São Paulo poderia ter continuado perdendo, o São Paulo poderia ter empatado, o São Paulo poderia ter ganho como ganhou, e em nada vai mudar a minha visão desses vagabundos que perderam o título mais fácil da história do futebol brasileiro, de um time que estava na liderança com 7 pontos à frente, e o São Paulo conseguiu jogar isso na lata do lixo, por conta de jogadores irresponsáveis, por conta de jogadores sem espírito de vitória, por conta de jogadores vagabundos que não sabem o tamanho desta camisa e o peso que isso daqui significa. Não entendem a dimensão de vestir a camisa do tricampeão do mundo e tricampeão da Libertadores, São Paulo Futebol Clube. Então, muitos disseram, né, e aí, Felipe, faz análise do segundo tempo e tal, a gente virou. Eu falei, gente, eu não vou analisar resultado. Para mim, independente, repito, o São Paulo pode fazer 3 jogos maravilhosos nesse restante. Vai ter o jogo contra o Palmeiras, vai ter o jogo contra o Botafogo, que é obrigação vencer, e vai ter o jogo contra o Flamengo, que é obrigação pelo menos empatar
e evitar o título do Flamengo em pleno estádio do Morumbi, que seria talvez a cereja do bolo dos vexames inúmeros que a gente vem sofrendo nesses últimos tempos, né? Principalmente nesse último ano, perdendo um título claríssimo, cristalizado, que estava nas nossas mãos por conta de comportamentos e desempenhos e postura de um time covarde, representado por esses jogadores como Vitor Bueno, como Tietê, como o próprio Carneiro, como o Pablo, como o senhor batuqueiro Daniel Alves, como Bruno Alves, que está no mundo da lua e não sabe o que está fazendo, e por aí vai. Então, gente, eu venho hoje aqui mais uma vez dizer para vocês que não, independente da vitória, claro que eu amei o São Paulo ter vencido ontem, só que em nada muda a minha visão desse bando de acomodado, de covarde, de vagabundo que veste a camisa do São Paulo hoje, tirando Luciano e talvez Luan. São os dois que eu, de certa forma, coloco à parte. O resto é um bando de vagabundo, é um bando de desocupado, é um bando de verme que não sabe o que significa a instituição e o peso do São Paulo Futebol Clube. Torço para que o São Paulo consiga, óbvio, mais vitórias, mas eu só vou voltar de fato a analisar o pós-jogo do São Paulo quando o Hernan Crespo estiver no comando do São Paulo. Porque daí é o que eu disse no vídeo de ontem. Eu tenho esperança, expectativa de que, claro, não vai dar para se livrar de todos esses boçais, de todos esses jogadores medíocres que vestem a camisa do São Paulo. É difícil, tem contrato, tem rescisão, tem multa, tem um monte de detalhes que acabam impedindo, né, de fazer a faxina que eu gostaria que fosse feita. Agora, só de mudar o comando, de você ter a certeza, ou pelo menos eu tenho a esperança, de que Hernan Crespo vai colocar esses caras para jogar bola, vai colocar esses caras para dividir jogadas, vai colocar esses caras de certa forma para correr atrás, que seja, pelo menos isso, aí já muda um pouco os ânimos, porque você ficar, entra jogo e sai jogo, e você vendo Vitor Bueno, Tietê, Gonzalo Carneiro, Daniel Alves no meio de campo, que nem um barata tonta, um medíocre, um jogador escroto que ele é, cara, não tem saúde mental que aguente. Então é isso que eu digo para vocês. Estou extremamente feliz com o resultado de ontem, 2-1, só que em nada mudou a minha forma de enxergar esse time, que, mais uma vez eu repito, perdeu o título que estava nas mãos, o título mais fácil da história do futebol brasileiro. O São Paulo com 8 jogos sem ganhar, nessa espiral negativa, nesse tombo que o time teve, ainda matematicamente, por mais dificuldade que tenha de outros resultados combinados, ainda o São Paulo pode se dar o luxo de achar que pode ser campeão, matematicamente. Mas é óbvio, somente um torcedor sonhador e lunático acha que esse time vai ser campeão brasileiro. Óbvio que não vai. O título do São Paulo foi por água abaixo, completamente naquela goleada que o Inter aplicou no São Paulo em pleno estádio do Morumbi, conseguindo um feito, né, de ser a maior goleada que o São Paulo já tomou na história do Campeonato Brasileiro diante dos seus domínios no estádio do Morumbi. Então, gente, é óbvio que o São Paulo não vai ser campeão brasileiro e talvez seja até bom pro futebol esse bando de pereba, vagabundo, nojento, não ser campeão. Tomara que agora o Crespo consiga fazer uma limpa. Repito, eu sei que não é fácil, mas só desse cara trazer novos ares e você saber que Batuqueiro provavelmente não vai ser mantido no meio, de que Tietê vai ter que comer a bola, vai ter que mudar totalmente o jeito dele de jogar para ele ser jogador do São Paulo perante ao Hernan Crespo, que Pablo vai ter que comer grama se ele quiser ser atacante do São Paulo, e outros mais. Isso já me dá um alento de eu saber que eu não estou perdendo meu tempo, que eu não estou perdendo a minha saúde mental, que eu não estou fazendo análise de um bando de vagabundo que envergonha e mancha a história dessa camisa aqui. É isso. Quero agradecer muito quem mandou as mensagens. Óbvio que eu vou continuar fazendo todos os vídeos aqui, mas eu só vou analisar pós-jogo em si a partir do Campeonato Brasileiro, quando Campeonato Paulista, quando Hernan Crespo estiver no comando do São Paulo. É isso, gente. Obrigado pela audiência mais uma vez. Grande abraço. Vamos São Paulo.